O principal, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é tentar entender os elementos do plano. Na verdade, revisar isso aqui. O ano passado vocês podem ter dado uma pausa, né, no plano cartesiano, mas no primeiro ano vocês devem ter falado bastante disso aqui. Depois que a gente entender como que funciona o plano, a gente vai partir para o estudo dos pontos e as relações entre eles. Depois, a reta e, por último, a circunferência. Então, o nosso bimestre vai ser basicamente esses 4 tópicos aqui. Tá? Parece ser pouca coisa, mas a gente consegue colocar muita coisa aqui entre eles e revisar alguns assuntos dentro desses 4 tópicos aqui. Vamos começar com o plano cartesiano, então, né? O sistema de coordenadas aqui. Acho que todo mundo conhece bem esse plano aqui. Ficou claro as linhas do plano aí ou dá para vocês enxergarem tranquilamente? Aqui tá de boa. Beleza. Então, olha, começando com o plano aqui, o sistema de coordenadas, vocês já estão cansados de saber, né? Então, aqui no zero, a origem. E aí, exceto se for o dito contrário, tá? Se não for o dito contrário, o padrão é no eixo horizontal. A gente vai usar a variável x e a gente vai chamar esse eixo aqui de eixo das abscissas. E no eixo vertical vai ser por padrão os valores de y. E a gente vai chamar isso aqui de eixo das ordenadas. Então a gente tem aqui no x a abscissa e no y as ordenadas. Beleza? E aí como é que funciona isso aqui? A primeira coisa que a gente vai ter que tentar entender aqui é como localizar os pontos nesse plano. E aí funciona com pares ordenados. Tá? Por que são pares ordenados? Porque sempre tem a ordem x, então horizontal primeiro, coordenada do horizontal e depois da vertical. Sempre vai ser assim, tá? Só se tiver muito claro em algum texto falando, olha, vai ser trocado aqui. Se não tiver escrito isso, que é muito raro ter algum problema com isso invertido, a gente vai usar o que vocês já conhecem. E aí, como é que eu faço para localizar os pontos aqui? Eu vou caminhando. A partir do 0, 0 aqui, eu vou caminhar para a direita ou para a esquerda. Então, valores positivos na horizontal. Na ordem que a gente lê, né? Então, da esquerda para a direita aqui vai aumentando. E de baixo para cima, que é o mais comum, vai aumentando também os valores na vertical. E aí, se eu quiser marcar alguns pontos aqui, eu vou me orientar, caminhando na horizontal e depois na vertical. Então, se eu escolher alguns pontos aqui, olha, se eu falar que eu tenho um ponto A, e as coordenadas dele são 2 e 3. O ponto B, e as coordenadas dele são menos 1 e 2. E um ponto C, que as coordenadas são 0 e 3, por exemplo. Como é que eu faço para me localizar de acordo com essas coordenadas aqui? Então, os pares são ordenados, indicam sempre x e depois o y. Então, o ponto A é 2 no x, então sempre vou começar do centro aqui, né? 2 para a direita, vou caminhar até aqui, e 3 na vertical. Então, eu vou subir 3, porque o 3 é positivo, né? Então, eu vou vir aqui e subir 3 unidades. Então, eu vou subir até aqui. E aqui é o meu ponto A. E aí, vou fazer isso com todos os pontos. O ponto B, menos 1 e 2. Então, menos 1 para o x. X aqui é menos 1, então vou começar daqui. E vou caminhar 2 unidades para cima. Então, y é 2. Então, vou vir aqui. É meu ponto B. X é menos 1 e y é 2. E no ponto C, x é 0. O que significa o valor de uma das coordenadas ser 0? Significa que eu não vou subir, nem descer, ou nem ir para a direita, nem para a esquerda nesse valor. Então, por exemplo, aqui o x é 0. Então, eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda, né? Não vou caminhar no eixo x. Vou começar daqui, ó, x0. Depois,
y3. Então, aqui no x0, em cima do eixo mesmo, eu vou caminhar 3 unidades. Então, eu tenho aqui o valor de c. Beleza? Então, o básico é conseguir se localizar no nosso mapa aqui, que é o plano cartesiano. Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Lembretes, né? Acho que a maioria já lembrava como se organizar aqui. E aí, lembrem-se dos nomes, tá? Muitas vezes pode estar escrito eixo horizontal. O que está no horizontal aqui? X. Ou pode estar escrito eixo X mesmo, ou eixo das abscissas. E a mesma coisa com o eixo vertical. Pode estar escrito para vocês nos problemas. Eixo das ordenadas, eixo vertical ou eixo Y. Tá? Então, vamos tentar lembrar esses nomezinhos aí. Pode ser importante. Beleza. Então, eu falei que a gente vai analisar os elementos no plano. Então, a gente já sabe do plano cartesiano aqui, né? A gente tem 4 regiões. Deixa eu falar para vocês. A gente chama de quadrantes. Tá? Então, aqui é o quadrante 1, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A gente tem aqui 4 regiões e elas são contadas no sentido anti-horário. Tá? Do jeito que eu numerei aqui. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem 4 regiões. Nessas regiões, a gente vai colocar alguns pontos e analisar o comportamento deles, qual é a relação entre eles, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui sobre esses pontos é: eu sei colocar os pontos aqui, sei localizar. Né? Se eu der o desenho para vocês, fala, olha, quais são as coordenadas do ponto A? Olhando aqui no desenho, vocês vão falar, o x é 2 e o y é 3. Como que eu represento isso? Um par ordenado 2,3. A primeira relação que a gente vai ter, depois de saber organizar os pontos aqui, é pensar nas distâncias entre eles. Em alguns casos, é bem fácil identificar essa distância. Então, nesse desenho aqui, olha, eu vou deixar vocês me falarem quais são as distâncias. Então, eu vou anotar aqui primeiro. Qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B? E qual é a distância entre o ponto C e o ponto D? Então, eu vou escrever o D de distância, o ponto que eu começo a contar e o ponto que eu termino. Então, a distância do C até o D. E aí, olhando para o desenho aqui, qual que é a distância entre o A e B e qual que é a distância entre o C e o D? Entre o A e o B é 3? Entre o A e o B... Eu acho que é 4. Isso, Kathleen, ó. Vou contar de novo aqui. Contem os espaços, tá? E não os pontinhos. Então, aqui, ó, do A para o B, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades, né? Que é do 3 ao 7. Né? 7 menos 3, 4. Então, a distância do A para o B aqui, 4 unidades. Beleza. E do C para o D? Aí é 3. Agora é 3. Né? Mesmo esquema. 1, 2, 3. Posso contar aqui no desenho. Ou olhar as coordenadas, né? Um começa no 6 e o outro... Um é no 6, aliás, e o outro é no 9. Então, do 6 para o 9, qual que é a distância do 6 para o 9? 3 unidades. Então, eu tenho aqui as distâncias 4 e 3. Bem tranquilo. Beleza. Então, eu já sei marcar os pontos e já sei olhar as distâncias nesse caso aqui, né? Posso mudar um pouquinho. Vamos pensar nesse caso aqui, olha. Qual que é a distância entre o A e o C? Deixa eu anotar aqui. Distância entre o A e o C. E qual a distância entre o B e o D?
3. 3 o que, Arthur? Entre o A e o C, eu acho que é 1. Nossa, pra mim tá muito embaçado aqui. Mas... E entre o A e o D, esse pontinho de lá que o senhor pediu? O A e o B. O A e C, A B e D. e A e D. Ah, eu acho que entre o A e o D são 2, porque como tá na metade, acho que é 2. Aqui, ó. Entre o A e o C é B e 1. D. Pode falar. Não, é que só negócio aqui. Ah, tá. Entre o A e o C dá 1. Entre o B e o D são... Olha aqui, ó. Mesmo que eles estejam aqui no meio do quadradinho, contar aqui de um até o outro, ó, dá 1, 2, 3 unidades. Ah, tá. Eu pensei que era entre o A e o B, porque também, pra mim tava embaçado. Isso. Só um detalhe, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas está de 2 em 2 a nossa escala. Né? Então aqui, ó. Aqui é 4 e aqui é 6. Então do 4 para o 6 são, na verdade, 2. E aqui, do B para o D, está de 2 em 2 também, né? Então eu vou contar aqui. 2, 4, 6. É a distância na vertical aqui. Então aqui a distância é 6. Professor, Oi. mas Entendi não nada. não tem diferença como eles estão, tipo assim, um ponto começa no primeiro quadrante e o outro termina no quarto. Aí o quarto já tem, as ordenadas já são negativas, muda alguma coisa? Não. Tá? A gente consegue contar em linha reta normalmente, tá? Deixa eu contar de novo aqui. No outro esqueminha, estava de 1 em 1, né? Então, cada quadrinho representava uma unidade. Não sei se vocês conseguem enxergar, porque os números estão bem pequenos aqui. Vou colocar maior um pouquinho. Ó, aqui é 0, 2, 4, 6, né? E a mesma coisa aqui na horizontal. Aqui é menos 2 e aqui é menos 4. Então, cada vez que eu pulo de um quadrinho para o outro, eu vou contar de 2 em 2. Né? Então, se eu for fazer a distância aqui, ó, essa distância do ponto C até o ponto A. Né? Olha, os dois estão alinhados verticalmente. E quantos quadrinhos eu andei? Somente um quadrinho, né? Mas de quanto em quanto que eu estou contando aqui, olha. Eu pulei do 4 para o 6. Quantas unidades são do 4 para o 6? 2. Então a distância do A para o C é 2. Agora, deu para entender o que eu fiz aqui? Sim. Sim. Agora a mesma coisa aqui, ó. Se eu fosse contar do B para o D, né? Olha, pensando nessa linha reta aqui. Independente do quadrante que eles estão, eu sei que eles estão alinhados aqui na vertical. Então eu vou contar quanto que mede essa linha verde aqui. Né? E quanto que mede essa linha verde aqui? Eu vou contar de 2 em 2. Ó, quantas vezes eu vou ter que subir aqui para sair de um e chegar no outro? Vou sair daqui, contar uma vez, duas vezes e 3 vezes. Né? Então aqui foi 2, aqui 2 e aqui 2. Então, se eu somar tudo aqui, a distância do D até o B, em linha reta, sempre em linha reta a distância, né, é de 6 unidades. Então, foi isso que eu fiz nos dois casos. Tá? Eu contei de acordo com a escala do meu mapinha aqui. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, quando está na horizontal ou quando está na vertical, é fácil contar, né? É só olhar para o desenho aqui e ver qual que é a distância na vertical ou na horizontal, igual a gente fez no outro caso lá. O problema é quando a gente tem em diagonais, né? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu perguntasse qual que é a distância do C para o B, né? Então, qual que é a distância do A para o D?
só pelo desenho, eu não consigo contar isso, né? Se eu fosse pensar aqui, por exemplo, qual que é a distância do A para o D? Se eu fosse contar aqui, do A até o D. Em diagonal, eu não consigo olhar para o desenho e falar, olha, é tanto. Então a gente precisa pensar em um jeito de calcular essa distância aí. É o que a gente vai tentar fazer agora. Antes disso, vamos fazer um lembretezinho aqui, que é basicamente o que a gente vai precisar hoje. Quem lembra disso aqui? Acho que ano passado vocês devem ter Não falado tem como bastante. esquecer. Não tem nem como esquecer. Que bom que não tem como esquecer. O ano passado vocês viram trigonometria, então vocês devem ter usado bastante, né? É basicamente isso aqui que a gente vai usar para calcular a distância. A gente vai pensar numa regra para não ter que ficar desenhando toda vez, para conseguir calcular rapidinho ali, né? Uma fórmula para calcular a distância, mas é basicamente isso aqui, né? Que vocês estão cansados de saber. Então a gente vai pensar qual que é a distância, se for na horizontal ou na vertical, a gente viu como é que calcula, né? É só olhar aqui a distância que a gente consegue identificar fácil. Mas se for na diagonal, né? Olha o que é a diagonal aqui, por exemplo, do ponto B até o ponto C. É exatamente a hipotenusa, se eu conseguir pensar num triângulozinho retângulo. A gente vai tentar usar isso aí para calcular a distância, né? Então, lembrando, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Basicamente isso que a gente vai usar. Que bom que vocês disseram que é difícil de esquecer. Vamos pensar nisso aqui então. Ó. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar a outro ponto sinalizado com um I. Então, aqui na parte de cima. Supondo que o ângulo formado pelas ruas dessecadas seja 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Então, eu quero sair daqui do ponto. Vou chamar aqui de ponto A e chegar lá em cima no ponto B, né? Supondo que você esteja com pressa, não quer passar aqui pela rua normal, você sobe no seu helicóptero, todo mundo tem um, chega aqui no ponto B, rapidinho, em linha reta. Então, basicamente é isso que o problema diz. E aí? Qual seria o método para encontrar essa distância aqui? O que eu teria que fazer? Alguma sugestão? Teorema, né? Exatamente, né? Então, ó, eu vou ligar o ponto A com o ponto B aqui. Beleza. Eu tenho um triângulozinho, ó. Se eu ligar o ponto A com o ponto B, eu vou ter esse triângulozinho aqui. Não ficou retângulo. Vou tentar fazer de novo. Beleza. Eu vou ter esse triângulozinho. E aí, nesse triângulo, eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, né, um triângulozinho, o velho teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Vou colocar exatamente do jeito que estava na outra tela, tá? Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, como você já sabe, eu não preciso explicar muito o que é o A, o que é o B, o que é o C. E aí, substituindo os valores, olha, o que eu tenho? A ao quadrado, o Azinho ao quadrado aqui, que é a distância que eu quero, é igual a B ao quadrado, vou chamar de 12, e C ao quadrado, que é o meu 5. Tá? Então, vai ficar 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, A ao quadrado, resolvendo a equaçãozinha, né? 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, A ao quadrado é 144 com 25, 169. Para terminar, o que a gente faz? Extrai a raiz, né?
Então, eu tenho aqui que o A é igual a raiz quadrada de 169, que é 13. Tá? Então, olha, para sair do ponto A e chegar no ponto B, eu teria que percorrer em linha reta 13 km. Então, só um lembretezinho aqui do bom e velho conhecido de vocês. Até aqui. Dúvidas? Não. Até aqui tá de boa. Tranquilo, né? Então, é isso que a gente vai usar, tá? Apesar de dar nomes diferentes, a gente vai colocar isso dentro da notação da geometria analítica, mas é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, por mais que pareça muita coisa, lembre-se que vocês já sabem como que faz, tá? Vamos lá, então, pensar nisso aqui, no nosso objeto de estudo, que é o plano. Olha, nos dois primeiros exemplos, eu perguntei qual era a distância entre os pontos, mas eles estavam alinhados, ou na horizontal ou na vertical. Agora eu tenho um ponto aqui, dois pontos, né? Que estão, se eu fosse traçar uma linha reta entre os dois, ela ficaria na diagonal, né? Então, só de olhar para o desenho, provavelmente eu não conseguiria descobrir qual que é a distância entre o A e o B. Vou chamar isso aqui de D. E aí, qual que é a ideia? Vocês conseguem visualizar aqui um triângulo retângulo? Usando a Sim. diagonal que eu fiz? Sim. Sim. Sim, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou usar esse triângulozinho. Ó, vou fechar aqui na vertical e fechar aqui na horizontal também. Eu sei que no meu plano aqui essas linhas são todas perpendiculares, né? Formam 90 graus. Então, pronto, eu tenho um triângulozinho retângulo. E aí, quais são as minhas medidas aqui dos catetos? Quanto que mede na horizontal e quanto mede na vertical? 8 e 6. Exato. Olha, por que 8 e 6? De novo aqui, olha, tá de 2 em 2 a minha escala, tá? Então 4, 6, 8, 10 e 12. Né? Do 4 para o 12, qual que é a distância? 8. E aí, eu vou só anotar uma coisinha aqui que a gente vai usar depois. Como é que eu sei que a distância aqui é 8? Né? Isso é muito intuitivo, a gente consegue contar, obviamente, do 4 até o 8. Mas qual que é o que a mente da gente faz rapidinho, né? Muitas vezes, sem a gente perceber. Do 4 para o 12, vou pensar qual que é a distância aqui, né? Eu posso ter feito aqui, sem perceber, a diferença. 12 menos 4, né? Para dar os 8 que eu tenho. E a mesma coisa na vertical, né? Eu vou começar aqui no 4 e vou até o 10. Do 4 para o 10, quanto que eu tenho que caminhar? Né? Às vezes, sem perceber, o que a gente faz? Do 4 para o 10, ou eu conto rapidinho, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou a minha mente já me induz que do 4 para o 10 eu tenho que 10, se eu tirar 4 aqui, sobram 6. Então a minha distância aqui é 6. Por que eu notei isso aqui? Apesar de ser muito simples a gente fazer isso, às vezes, sem perceber. Tá? O que a gente fez aqui para descobrir esse 8? Tá? A gente pegou na horizontal aqui os valores do x do A, que eu fiz aqui, né? O x do A. E depois, perdão, x do B, né? Que é o 12. O x do B e o x do A. Eu usei esses dois valores para descobrir quanto que mede aqui na horizontal. Deu 8. Na vertical, o que eu usei? Eu usei o 4 e o 10. Né? Eu usei o y, a coordenada y aqui do ponto B, menos a coordenada y do ponto A. Né? Os meus pontos aqui são: o ponto A é 4 e 4, x é 4, y também é 4, e o ponto B, o x é 12 e o y 10. A gente usou esses valores para descobrir qual era a distância de um para o outro aqui
dos catetos, né? Mesmo que isso seja bem rápido, a gente nem pense muito nisso. Como é que eu fiz isso aqui? Só olho e sei, né? Mas a gente fez isso. E aí, como é que eu vou usar esses valores aqui? Eu vou usar o Teorema de Pitágoras, né? Como é que eu calculo? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, vou chamar de A ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Mesma coisa que a gente fez antes. Então, para descobrir a distância aqui, olha, vai ser 8 ao quadrado, que é um dos valores que eu achei, mais 6 ao quadrado, que é o outro valor que eu achei aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho que a distância ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, a distância ao quadrado é 64 mais 36 dá 100. Então, a distância aqui é raiz quadrada, né? Fácil ou difícil? Fácil demais. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Por mim, sim. Beleza. Então, ó, o que a gente fez foi olhar para os pontos aqui, de acordo com as coordenadas que eles tinham, de acordo com os valores do x e do y, a gente descobriu os catetos e jogou no Teorema de Pitágoras. Pronto, para calcular a distância é isso. Só que, vocês viram que eu demorei um tempão para fazer essa continha aqui. Fui lá no meu desenho, olhei quanto que valia na horizontal, quanto que valia na vertical, né? E se fossem números grandes, se em vez de ser o meu x aqui 4 e 12, por exemplo, fosse 40 e 100, ou se fosse 4,5 e 12,3, né? Isso é complicado ficar marcando no mapa aqui, ficar marcando no nosso plano cartesiano esses valores. Então, a gente precisa de algo mais prático do que ficar desenhando todas as vezes. Funciona se eu conseguir desenhar e pensar num esqueminha? Funciona. Né? Cada um vai pensar de um jeito, mas não é muito prático de ter que ficar desenhando todas as vezes, principalmente por causa do tempo. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso aqui sem precisar ficar desenhando e analisando ponto a ponto aqui, tudo isso. Então a ideia é que a gente tenha uma regra e que se eu conseguir seguir essa regra aqui, vai ficar mais prático. Ah, já sei que funciona assim, substituo, beleza, vai dar a minha distância. Beleza? E eu posso usar o desenho para conferir a minha resposta também. Vamos tentar pensar numa regrinha então. E aí eu vou usar duas coisas aqui que eu anotei no meu desenho. Primeiro, como que eu descobri esse valor na horizontal aqui, olha? Foi o x do b menos o x do a. A gente fez a diferença entre os dois para descobrir que dava 8. E depois, na vertical, eu fiz a diferença entre o y do b e o y do a para descobrir que dava 6 aqui. Então, ó, se eu não tivesse os valores, tivesse que colocar qualquer valor aqui, né, se fosse qualquer outro ponto desconhecido, eu já sei como é que faz para descobrir o tamanho na horizontal. Para descobrir o tamanho na horizontal é sempre isso, ó, x do b menos o x do a. E para descobrir o outro cateto é sempre isso, y do b menos o y do a. Eu posso seguir essas regrinhas aqui mesmo sem o desenho, mesmo sem ter exatamente os valores. Tá? Vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro isso aqui. Ó, a gente tinha o seguinte esquema. Então aqui tinha o meu ponto A e lá em cima o meu ponto B. Quais eram as coordenadas? Ah, não lembro mais, né? Tirei lá do outro desenho, mas não importa. Eu sei que o A tem um x e um y.
que eu vou chamar aqui, ó. Ele tem um x e um y. E aí, por que eu estou colocando o azinho? Para lembrar que é o x do A, né? E o ponto B é a mesma coisa. Ele tem um x e um y. E aí eu vou tentar comparar o que a gente fez lá com esse triângulozinho aqui, misterioso, sem números. O que eu fiz lá? Olha, eu falei, aqui vai ser a minha distância. É a hipotenusa. E aí eu tenho que pensar como é que eu calculei a distância na horizontal e como é que eu calculei a distância na vertical. E aí vamos olhar lá no outro desenho. O que eu fiz? Olha aqui na horizontal. Como é que eu descobri que era 8? Eu fiz o x do B menos o x do A. E aí deu 8. Né? Eu fiz 12 menos 4, que deu 8. Se fosse outros números, ia valer também. Né? Só ia mudar o resultado. Mas para descobrir o valor na horizontal aqui, olha o que eu fiz. O maior menos o menor. Descobri que deu 8. Então, já sei que aqui, olha, para descobrir o valor da horizontal, eu vou fazer esse tamanho aqui, olha, é o x do B menos o x do A. Foi o que eu fiz lá no outro desenho. E na vertical, bem parecido, né? Olha o que eu fiz aqui na vertical. Era 10 menos 4. De onde que eu tirei o 10, de onde que eu tirei o 4? O 10 era o y do B e o 4 era o y do A. Eu fiz um menos outro, né? Para descobrir que era 6. Então, na vertical aqui, olha, eu fiz y do B menos o y do A. Então, aqui na vertical, eu já sei que eu fiz y do B menos o y do A. Deu para entender a comparação que eu fiz aqui? Ou ficou confuso? Agora que eu troquei os números pelas letras. Tranquilo ainda? Beleza. Então, eu só anotei aqui o que a gente fez lá, né? Então, na horizontal, eu subtraí os dois valores de x e na vertical eu subtraí os dois valores de y. Se eu fosse tentar calcular com esse desenho aqui em vez de calcular com o outro, olha como é que ficaria. Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Vou começar pelo de baixo aqui. X do B menos o x do A ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é y do B menos o y do A ao quadrado. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Uma formulazinha para a gente calcular a distância em qualquer situação sem precisar se preocupar com o desenho. Sem olhar lá no meu desenho, sem olhar no mapa, a gente acabou de pensar uma formulazinha para calcular a distância entre dois pontos usando o teorema de Pitágoras. Nossa, mas agora ficou um monte de letra aqui, ficou mais difícil. A gente vai fazer os exemplos aqui, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Tá? É bem tranquilo lembrar essa regrinha aqui, sem muito esforço. Tá? Então, só para vocês saberem da onde a gente tirou, que não é nada absurdo, que é algo que vocês já conseguem fazer sempre. Tá? Então, calcular a distância aqui entre os dois pontos, né? Quanto que mede, qual o tamanho desse caminho aqui do A para o B? Na verdade, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que é algo que vocês já estão cansados de fazer aí. E esse tanto de letra, o que eu faço com ele? Né? Eu só preciso saber o significado dessas letras aqui. A gente vai colocar os númerozinhos aqui e ele vai voltar a ser o teorema de Pitágoras bonitinho de novo. Beleza? A ordem dos catetos não importa aqui, Ana. Tá? A gente vai somar depois, então tanto faz qual que você vai colocar primeiro, qual que você vai colocar depois. Então, se, por exemplo, eu comecei fazendo aqui
coloquei x do b, x do a e você começou com y. Tá? Não tem problema. Só não pode misturar o x com o y. Vocês estão vendo aqui que nos primeiros parênteses eu coloquei só x e no segundo só y. Então não pode misturar o x com o y aqui dentro, que aí sim vai dar errado. Então, essa nossa expressãozinha aqui que a gente vai usar, tá? Ó. Então, ó, essa formulazinha aqui que a gente vai usar, tá? Então, sempre vai ser a distância ao quadrado é x do a menos x do b ao quadrado, y do a menos y do b ao quadrado. Então, x menos x, y menos y. Sempre vai ser assim, nunca vai mudar para calcular a distância. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui, só para a gente finalizar. Nosso primeiro exemplo aqui, sem o desenho, né? Qual a distância entre os pontos A e D? Então, como é que eu faço para calcular isso aqui, sendo que eu não tenho o mapa? Primeira opção, fazer um plano, né, e marcar aí, desenhar o triângulozinho, verificar qual que é o tamanho da vertical, qual que é o tamanho da horizontal. Só que isso pode levar um tempinho, quando vocês tiverem que fazer muitas questões, ou quando isso aqui estiver dentro de outro problema. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz sem o desenho, usando a nossa regrinha. E depois a gente confere com o desenho, só para vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Então, ó, tem um ponto A e um ponto D. Então, aqui, o ponto A, eu vou anotar separado aqui, só para a gente ter uma noção. Tá? Então, ó, eu sei que o x do A é 4 e o x e o y do A é 5. Toma cuidado para não misturar o x com o y. Tá? E do ponto D, eu sei que o x é menos 5 e o y é 1. E aí, como é que eu faço para substituir na minha formulazinha da distância? Né? Lembrando aqui, eu mudei de tela, mas vou escrever. A distância ao quadrado é x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Então, sempre vai ser assim, ó, x menos x, y menos y. Só que não é o mesmo, né? Um de cada ponto. Então, um é do A, o outro é do D. Então, o y também. Um é do A e o outro é do D, nesse caso aqui. Então, sempre assim. Distância ao quadrado é x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Beleza? Até aqui tranquilo? Podemos começar a fazer as contas? Tranquilo. Bora lá então. Substituindo os valores. Ó, vou colocar exatamente embaixo aqui de onde eu escrevi as letrinhas. Então, x do A eu anotei aqui, ó, 4. Menos x do D, eu anotei aqui também, ó, menos 5. E aí, ó, cuidado, tá? É um menos da fórmula e o menos do valor. Tem que colocar os dois, senão fica errado. Ah, vou ter que colocar de cor diferente. Menos. Esse menos em vermelho aqui já é o da fórmula. Então é 4 menos o valor do D, que é menos 5, ao quadrado. Mais, agora o y, a mesma coisa. Um menos o outro, né? O y do A, que é 5, menos o y do D, que é 1 ao quadrado. Pronto. Agora é só fazer as continhas, né? Então, ó, 4 menos 5. Isso aqui vai virar, na verdade, é 4 mais 5, né? Então, 4 mais 5, 9. Então, o que eu tenho aqui? O primeiro é 9 ao quadrado, mais o segundo. 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Então, aqui eu tenho 4 ao quadrado. Continuando. A distância ao quadrado é 9 ao quadrado, que é 81, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, a distância ao quadrado é igual a 81 mais 16. Né? Então, aqui vai dar 97. Para finalizar, o que eu faço? Extraio a raiz. Né? Então, a distância é raiz quadrada de 97. Ah, esse aqui não deu o número inteiro. Não tem problema. Tá? Por enquanto, vamos focar em como
encontrar a distância. Depois a gente pensa como simplificar as raízes, colocar alguma aproximação. Tá? Por enquanto, vamos preocupar em como calcular essa raiz aqui. Beleza? Tranquilo. Cadê quem perguntou aqui? Muito fácil até agora. Maria Gabriela perguntou, e o sinal? Que sinal? Em Maria Gabriela. Que sinal que você perguntou aqui? Esses dois aqui, depois que eu fiz 4 menos 5? Ah, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Aqui, olha, quando eu fiz aqui nesse passo, nessa parte aqui, 4 menos 5, a partir do momento que eu resolvi a operação aqui, eu não preciso mais do sinal se ficou um número positivo, tá? Então 4 menos 5 deu 9 positivo. Então por isso que eu não coloquei nenhum sinal aqui antes do 9. A mesma coisa de cá. 5 menos 1 deu 4, então 4 positivo, né? Então por isso que eu não coloquei nenhum sinal aqui. Ok? Mesmo quando eu estiver resolvendo, tá? Vocês podem abrir o microfone, me interrompam, que aí eu consigo parar naquele ponto ali e descobrir onde que é que vocês estão com dúvida naquele momento, tá? Fica mais fácil para eu conseguir explicar para vocês. Beleza? Até aqui, fácil ou difícil? Fácil até demais. Até aqui fácil, né? Até aí tá Fácil. Vamos ver semana que vem, né? Sempre dá uma enganada no começo, né? Para depois piorar um pouquinho. Não, mas por enquanto é isso mesmo. Tá? Então, ó, basicamente, usar o teorema de Pitágoras e lembrar isso aqui, olha. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos sem o desenho? Ah, eu falei que colocar no desenho. Né? Se eu fosse fazer um desenhozinho aqui, ia ficar assim, ó. 4, 5, menos 5 e 1, né? Vou colocar aqui para vocês. Então tem o primeiro ponto, que é 4 e 5. E o segundo ponto, que é menos 5 e 1. Henrique, eu posso tirar uma dúvida? Pode falar. Tipo assim, não deu um número real, um número Inteiro. inteiro. Aí, depois você vai mostrar pra gente formas de arrumar certinho o número que não é inteiro ou vai Sim, deixar sim. sempre assim? Quando der para simplificar ou aproximar, aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas por enquanto, eu quero que vocês consigam pensar em como calcular a distância. Tá? Depois a gente pensa nos detalhes, beleza? Mas dá sim. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que ficaria se eu fizesse um desenho. Então, ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Olha, aqui não tá A e C, tá A e D. Vocês conseguem ver o desenho aí? Tranquilo? Então aqui, ó, os pontos que a gente usou foram A e D, né? Então, ó, A e D. E o que a gente fez aqui sem o desenho foi calcular essa distânciazinha aqui, ó. Qual que é a distância do A para o D? O ponto A é 4 e 5. E o ponto D, que a gente fez aqui, ele tem as coordenadas menos 5 e 1. Então, eu não precisei fazer esse desenho aqui e mesmo assim a gente conseguiu calcular a distância. O que a gente usou lá na nossa formulazinha? Ó, eu usei lá 4 menos 5, né? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem o que a gente fez, ó. Eu usei lá 4 menos 5, ó. 4 menos 5. Os valores de x que a gente subtraiu. Para que eu fiz isso? Para descobrir esse tamanhozinho aqui da horizontal, ó. 4 aqui menos o menos 5, né?
Por que tem 2 menos? Porque a gente somou as distâncias. Ó. Então, qual que é a distância do menos 5 até o 4? A gente descobriu que esse tamanho aqui embaixo era 9. Mesmo sem o desenho. Né? Poderia fazer o desenho e contar aqui. Mas mesmo sem o desenho, a gente conseguiu descobrir que aqui embaixo um cateto era 9. Depois a gente fez a mesma coisa na vertical. Eu fiz 5 menos 1, né? Que deu 4, que era o valor do outro cateto aqui na vertical. Então o que a gente fez foi usar o teorema de Pitágoras, só que sem o desenho. Né? Então usei aqui embaixo. Um cateto era 9, o outro era 4. O que a gente calculou? Nós calculamos que a distância ao quadrado era 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Resolvemos lá, tudo bonitinho. Descobrimos raiz de 97. Beleza? Então, a mesma coisa que a gente fez nos primeiros casos, a gente fez usando a fórmula. Só que eu não precisaria fazer o desenho, contar as casas. Não tem perigo de errar aqui na hora de contar usando o desenho. Né? E se for o número decimal, para marcar aqui vai ficar pior ainda. Né? E eu fiz isso aqui usando o computador, se fosse para desenhar isso manualmente. Então a gente vai tentar usar as formulazinhas para resolver os problemas. Mas dá para fazer assim? Dá. Né? Se você gostar de fazer o desenho, conferir seus valores, sem problema. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Ótimo. Então, ó, já deu pra gente fazer um monte de coisa hoje. Apesar de ser o primeiro dia, a gente fez um monte de coisa. A gente lembrou os elementos do plano cartesiano, como é que usa o teorema de Pitágoras e, bem rapidinho aqui, olha, as primeiras noções de como calcular a distância entre dois pontos. Né? Se eu der duas coordenadas para vocês lá, vocês já sabem como é que calcula isso aí.